a igreja passará ou não passará pela grande tribulação? Jesus não disse nesse mundo tereis aflições. Jesus disse nesse mundo tendes aflições. A igreja é atribulada há muito tempo no sentido de perseguição. Eu não posso dizer que é heresia após tribulação. Mas discordo de quem diz que é heresia o pré-tribulacionismo. Eu acho que é melhor a gente assumir, eu como pregador, eu estou falando aqui no sentido de pregação. Eu, particularmente falando, não sou dogmático escatologicamente falando. Eu gosto das duas. Quem crê que Jesus vai livrar a igreja da grande tribulação é alguém que acredita que o nosso Senhor tem poder para nos livrar de grandes perseguições. Não é nem a tribulação, é a grande tribulação. E isso o pentecostalismo clássico não prega que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas que a igreja vai escapar. Alguns veem isso como escapismo, a gente vê como esperança, porque há base bíblica também para se afirmar, por isso que são debates que não se encerram. Aqueles que creem que a igreja passará pela grande tribulação também é um povo que tem uma fé que Deus vai preservar a sua fé. Glória a Deus por isso. Eu acho que é melhor, no meu costume de pregar escatologia, eu reflito mais no conceito devocional escatológico. Porque assim, a gente tem que focar naquilo que nos une mais do que naquilo que nos separa. O que nos une escatologicamente falando? A escatologia própria. Céu, inferno, tribunal de Cristo, novo céu, nova terra, o galardão dos salvos. Isso todo escatólogo crê. É a parte da escatologia que nos une. Céu, inferno, novo céu, nova terra, o reino eterno de Cristo sobre essa terra, o galardão dos salvos e o juízo dos ímpios. Eu gosto de pregar nesse sentido. E aqui na terra, se Jesus vem, eu tenho que me santificar. Se Jesus vem, eu tenho que trabalhar com qualidade para que eu tenha a garantia do meu galardão. Se Jesus vem, alguns levam para obra social. Jesus vai vir e tal, então a gente precisa fazer obras sociais, porque as coisas, um dia ele vai vir para reinar e as coisas precisam se organizar. Não, as coisas não vão se organizar. Ele vai fazer novo céu e nova terra, então isso nos humilha, isso nos torna dependentes. Agora, a nossa esperança tem que ser fazer missões, anunciar que Jesus vem, um dia ele reinará, e só quem faz parte do seu reino também reinará com ele. Então eu simplifico a escatologia para os nossos irmãos que estão nos assistindo, Max, com duas perguntas. Você crê que Jesus vem? Aí a pessoa diz, eu creio. Então eu faço uma outra pergunta. Você crê que você vai? Se Jesus voltar hoje, você sobe. Se Jesus voltar amanhã, você sobe. Se você estiver aqui no reinado do anticristo e ele aparecer em glória, você subiria? Então, mais importante do que, eu acho, que o mais importante do que discutir o pré, o mid e o pós, é saber uma coisa. Jesus vem e a gente vai. Uau, glória a Deus. É um assunto polêmico, né? E eu gostei da colocação do senhor. Bem feliz. Vamos focar no que nos une, no que nos une, no que nos edifica. Eu não consigo ser dogmático nessa questão. Eu olho para o contexto devocional. Essa questão do escapismo também, eu particularmente tenho a tendência ao pré, né? Esses dias eu brinquei com a minha esposa. Por quê? Pelo ambiente que eu vivo, eu não gosto de sofrer. Não, eu posso ser sincero, né? Eu quero ser livre, eu não quero, né? Eu quero. Se Jesus colocar para mim, não quero sofrer. Então, mas você concorda quando eu digo assim, se ele vier antes, eu sou pré. Se ele vier depois, eu sou pós. Eu quero estar com ele. Eu quero estar com ele. Mas essa ideia de que, não, ele vai nos livrar. Não livrou a igreja primitiva de ser devorado por leões. Ele matou o próprio filho na cruz. Então essa ideia de que nós somos queridinhos... Agora, se alguém quer enriquecer aí o debate, César Cavalcante e Juliano Fraga. Escuta os dois. Na musical? Na musical, na escatologia, nas pregações deles. Pastor César Cavalcante. Tem que mandar o Pix pra cá agora. Não, queremos o senhor aqui. Ele vem, ele é crente. E o Juliano também. Eu vou gravar, eu vou fazer uma live com os dois. Ele o pós, o Juliano o pré, e depois eu vou apresentar o que mais importa na teologia dos dois. Vai ser legal essa live.
Bacana, já anuncia aí a data pra gente, que nós queremos estar ligados. Lá. Coloque o cronômetro na tela, são 4 minutos para cada participante e eu vou começar com o pastor Átila. Ok. Bom, em primeiro lugar, eu quero começar com o texto. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 15, o texto diz assim... Só um minuto. Agora sim, pastor, vamos lá. Eu quero iniciar com o texto de 1 Pedro capítulo 3, verso 15, que diz: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estejais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que é em vós. Eu pretendo fazer isso aqui hoje com muita veemência, intrepidez, porém, temor ao Senhor. A pergunta do nosso debate é: Jesus é Deus como Pai? Eu tenho aqui pelo menos 5 ou 6 argumentos para apresentar, provando à luz da Bíblia que a divindade do Filho e a divindade do Pai é a mesma. Por exemplo, nós temos o argumento histórico. A igreja sempre acreditou dessa forma. Nós temos hereges no decorrer da história da igreja que atacaram esse ponto, filósofos que atacaram o cristianismo, comprovando que essa sempre foi a crença da igreja. Em segundo lugar, a partir dos nomes que Cristo é chamado nas Escrituras Sagradas, isso coloca ele como Deus do mesmo jeito que o Pai. Em terceiro lugar, a partir dos atributos divinos que as Escrituras relatam que ele possui. Os mesmos atributos que o Pai tem, o Filho também possui. Em quarto lugar, a partir das obras que as Escrituras também relatam que Cristo fez. Criação e etc. E em quinto lugar, nós vamos pegar as passagens do Antigo Testamento que falam a respeito de Deus, o Pai. No Novo Testamento, elas são aplicadas ao Filho. Então, esses 5 argumentos vai ser a base para o nossos próximos pontos que vamos tratar aqui. E eu já gostaria também de apresentar nesse debate os problemas das crenças que serão apresentadas pelo meu interlocutor. Por que é que nós não podemos pensar do jeito que eles pensam? Vou colocar aqui algumas problemáticas. E nessa parte introdutória, eu vou começar, por exemplo, com os textos de João capítulo 1 e o versículo 1. O texto diz assim: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No verso 18, o texto diz assim: Deus nunca foi visto por alguém, mas o Deus unigênito que estava no seio do Pai. Aqui nós temos uma variante textual. Eu estou vendo que o senhor trouxe alguns livros sobre variantes textuais. Aqui é a primeira delas. A expressão Deus unigênito ou Filho unigênito no grego é Theos monogenes ou Huios monogenes. A tradução do Novo Mundo, por exemplo, que eu trouxe para apresentar para o senhor, acredita que Theos é melhor do que Huios, que é filho. Então aqui ela diz Deus unigênito, embora coloque um Deus com D minúsculo. Nós vamos apresentar esse problema também no debate. O Deus unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecido. Com isso, João está dizendo que o Pai, no Antigo Testamento, quando se manifestava Deus no Antigo Testamento, nós temos uma manifestação do Filho. Aí nós vamos seguir na teologia do todo o Novo Testamento, apresentando claramente a divindade de Cristo. Em segundo lugar, a teologia paulina mostra claramente que Cristo existia na eternidade com igualdade com o Pai. Então, para começar, esses são os argumentos que eu irei trabalhar no decorrer do nosso debate. Eu já quero deixar aqui um ponto para o nosso querido Francisco dizer: se o Pai existia sozinho na eternidade, e se o Filho foi criado posteriormente, se é isso que o senhor vai advogar no decorrer do seu debate. Eu já posso passar. O senhor tem 11 minutos, 11 segundos. Pode terminar. Então tá, então vamos zerar aqui. Maravilha, temos aí a introdução do pastor Átila, que defende, enquanto ele zera, ele defende que Jesus é Deus igual ao Pai, que a divindade de Cristo. Vamos ouvir agora o Francisco. Só pedir, Francisco, que você fale perto. Por favor. Não é isso, Fábio? Se tiver dificuldade, você me ajuda? Tá bom. Então vamos lá. O senhor tem 4 minutos de considerações iniciais, fica à vontade. Tá bom. Então vamos lá, respondendo já aqui da minha introdução primeira, né? Ao digníssimo amigo aí, né? Que conheci agora. De fato, a Bíblia chama Jesus de Deus. Isso nós não podemos negar, né? Mas ser Deus igual ao Pai, nós teríamos que tirar muitos textos da Bíblia, né? Ou excluí-los eles totalmente. Não é verdade? Eu tenho aqui comigo, eu vou ler, depois o pastor quiser trabalhar esse texto, pode ser, não tem problema nenhum nessa resposta. Assim,
Deuteronômio capítulo 10, versículos 17 diz o seguinte: pois o Senhor vosso Deus é um Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Beleza? Então aqui diz que o próprio Jeová é Deus dos deuses. A que Deus ele estava se referindo? Logicamente que eram os anjos, os juízes e até mesmo Moisés também teve esse título, Deus dos deuses. Na criptografia hebraica, né, que é conhecimento do pastor, o El, né, que depois passou Elohim, né, ali era representado pela cabeça de um touro e um cajado. Ou seja, todo aquele que tinha essas duas letras era entendido como Deus, né? Porque o próprio Deus também tem, mas a diferença é que esses receberam. Onde Jesus está nessa questionamento que eu estou fazendo? Foi dado a ele todo o poder e autoridade. Então, todo aquele que tem poder e autoridade pode receber esse título de Deus, não tem problema nenhum. Assim como Moisés recebeu, os anjos receberam, os juízes receberam, né? Então, isso não muda nada. É que as pessoas acham que a palavra Deus se aplicar a Jesus, ele é igual ao Pai. Não. Aí a gente vai em outro texto aqui, falando que o Senhor Jeová é Deus dos deuses. Nós vamos para Apocalipse, né? Se o pastor quiser acompanhar a leitura, né? Apocalipse, capítulo 3. O versículo que eu vou ler é o 12, né? Diz o seguinte, falando a respeito de Cristo, né? Na sua condição no céu. Posso ler? À vontade, no seu tempo. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. Ora, lemos em Deuteronômio que Jeová, o Pai, ele é Deus dos deuses, né? E aqui, o próprio Jesus Cristo, não mais como um humano na sua condição exaltada, né? Ele continua chamando o próprio Pai de meu Deus. Usa ali o pronome possessivo por 4 vezes. Isso é totalmente fora de lógica. Como que, se ele é igual ao Pai, tem a Deus por sendo seu Deus? Então isso é algo que os trinitários eles não conseguem explicar. Eu não sei o que aqui o amigo vai falar sobre esse texto, eu gostaria que ele trabalhasse, é Apocalipse 3:12, né? Mas é algo totalmente sem sentido, fora de nexo. Se ele é Deus igual ao Pai, né? Ele não tem como chamar Deus por ser Deus. Porque nós não encontramos nenhuma parte da Bíblia, né? O Deus Yahvé, ou Jeová, como queira falar, né? Chamando alguém de meu Deus. Não tem. Forma nenhuma banda Bíblia. Só o próprio Jesus. E quando nós vamos ainda para o livro de Apocalipse, né? Nós não encontramos mais o título dado a Jesus. Ele não é chamado de Deus, ele é chamado de a palavra. Ou seja, quando você citou João 1 aí, né? A palavra estava com Deus e ele era Deus. Lá em Apocalipse ele deixou de ser Deus. Só é a palavra. Então isso são umas incongruências, né? Que não cabe, né? Para dizer que Jesus é igual ao Pai. Mas o texto que eu quero que o amigo trabalhe é o texto de Apocalipse 6:12. Se ele é Deus igual ao Pai, como é que ele tem a Deus por seu Deus e o chama por 4 vezes? Morreu. Maravilha. Só tem mais 25 segundos. Não, tranquilo. Então tá bom, tá tudo sossegado. Já tivemos aqui as considerações iniciais. E você que está nos ouvindo, o que você acha? Tem uma enquete lá no Insta da Musical FM, você dá a sua opinião. Eu aqui tô coçando, minha língua tá coçando, mas fique em paz que eu vou ficar quieto. Agora aqui, o pastor Átila, 3 minutos, já tá na tela? Põe 3 minutos aí. Começou a rodar, pastor Átila, tem a palavra, vai. Vamos começar de trás para frente. Peraí. 3 minutos, o servo de Deus. É o Fábio, viu, gente? A culpa toda é do Fábio hoje, tá? Vai lá. Então tá, se você colocar 4 aí, quando chegar em 1 minuto eu paro. Perfeito. Não tem problema, tá bom? Não tá indo? 3? Vai. Vamos começar de trás para frente. Observem a afirmação que o senhor Francisco fez. Se ele era Deus em João capítulo 1, ele deixou de ser Deus em Apocalipse. Observe a afirmação que ele fez. Ele disse que Jesus era Deus e agora deixou de ser Deus. Eu acho que essa afirmação eu nem preciso refutar, que ela refuta a si mesmo. Em segundo lugar, ele usou a expressão El no Antigo Testamento. Senhor Francisco, o nosso Deus é tão grande que um nome só não dá para definir o que ele é. Então começamos em Gênesis capítulo 1, verso 1, ele é chamado de Elohim. Em Gênesis capítulo 14, capítulo 14, ele é chamado de El Elyon, Deus Altíssimo. Em Gênesis capítulo 15, ele é chamado de Adonai. Em Gênesis capítulo 16, ele é chamado de El Roi. Em Gênesis capítulo 17, ele é chamado de El Shaddai. Em Gênesis capítulo 22, ele é o Jeová Jireh. Em Êxodo capítulo 3, verso 14, ele é o eu sou o que sou. Então observe, eu poderia citar aqui vários outros nomes de Deus no Antigo Testamento. Observe que El ali, olha a afirmação que ele fez. Sempre que tem alguém com o nome El, é porque se refere a Deus. Então, senhor Francisco, olha a pergunta que eu vou dizer para o senhor. Shemuel era Deus? Ezequiel era Deus? Shemuel, Deus ouve, ou Samuel. Ezequiel, Deus eleva, Deus levanta, Deus escolhe. Ele era Deus? Obviamente, não. Então o texto que o senhor citou de Deuteronômio, quando diz que ele é Deus dos deuses,
está atribuindo a Deus a superioridade. O nosso Deus é superior. E isso todo trinitariano responde. Sobre o texto de Apocalipse, que o senhor disse que os trinitarianos não conseguem explicar, existe algo chamado de trindade econômica, distribuição de funções na divindade. O Pai escolhe, o Filho é o remidor, o Salvador, o Espírito Santo, o santificador. Quando ele está dizendo, meu Deus, chamando Deus de Deus, ele está em um momento de, nós chamamos de humilhação temporária. Ele fez isso para nos salvar, o que os queridos testemunhos de Jeová precisam entender. Cristo humilhou-se a si mesmo, como disse Paulo em Filipenses capítulo 2, do 5 a 11. De certo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, ele usa o particípio ali, parcon. Depois você pesquisa no dicionário o significado disso. Ele existia em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens, e achar na forma de homem obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobrasse todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Anjos, demônios e pessoas têm que se dobrar e reconhecer que só o Senhor é Deus, para a glória de Deus Pai. Outro sim, o senhor ficou de responder a pergunta que eu fiz. Só tem 5 segundos. Responder minha pergunta, se Deus existia sozinho na eternidade, o Filho foi criado depois. O senhor precisa responder essa. Maravilha. Vamos lá, deixa eu só entrar lá, ô Francisco. Estamos aqui, não é? Vamos ver se vai... Entra aqui desse jeito mesmo que eu vou segurando aqui. Tá tranquilo, o pessoal tá indo de boa, Fábio. Vamos lá? Entrou. Bom, vontade, Francisco. Então, até para mim, né? Isso. Então, vamos lá. Então, primeiramente, o pastor quis colocar a palavra na minha boca que eu não falei. Eu falei que para Moisés, né, para os anjos do Salmo, né, e o juiz, no caso, lá o juiz não, quando Jesus chamou o Salmo 82 citando, falei que esse recebeu o título, é diferente, eu não falei que todos, falei que esses personagens, o El, né, tá para eles, só isso. Eu não falei que o senhor falou isso. Quer dizer, o que você disse está totalmente sem nexo. Eu falei que Moisés, o juiz e os anjos, eles receberam ela. Então, tem esse título de Deus, nem portanto são igual, porque receberam, né? É isso que eu disse. Aí você falou aí na questão que eu te perguntei sobre Apocalipse 3:12, que eu falei que nenhum trinitário responde de maneira satisfatória. Não, você não respondeu. Você citou Filipenses, que fala ali que Jesus se esvaziou. Concordo plenamente. Mas ali ele estava na condição humana. Então, na condição terrena, faz até sentido. Eu respeito. Vamos colocar o que é correto, o que é certo. Na condição humana, todos os trinitários dizem, não, ele chamou a Deus de meu Deus porque ele estava na condição humana, ele se esvaziou, etc e tal. Aí tem até lógica nesse sentido. O que é lógico, eu procuro agir dentro da lógica. Então, até concordo nesse sentido. Mas ele voltou para o céu, ele voltou para a sua condição que ele estava exaltada. Totalmente. E como o amigo falou, que ele ainda lhe deu um nome que está acima de todo outro nome. Então não teria por que ele continuar chamando ele de meu Deus. O ser de máxima grandeza não tem um Deus acima dele. Isso aqui o texto indica. Ficava sem sentido, como eu vou voltar a repetir, o ser de máxima grandeza é até engraçado. Chamar o Deus de meu Deus, então isso não faz sentido. Então, as pessoas que estão vendo, logicamente que eu respeito a opinião do amigo, né? Mas as pessoas que estão vendo, veem que isso não tem a menor lógica. Se ele é o Deus Todo-Poderoso, como ele citou, ou como ele quer citar, né? Chamar Deus de meu Deus, não tem sentido algum. E quanto a se Deus existia sozinho na eternidade, eu vou responder sim. Mas eu vou deixar na época quando for a questão do inquirimento, né? Pra gente conversar mais, não daria tempo, certo? Mas eu vou te responder sim, pode deixar. Essa resposta não vai ficar sem... Só tem 42 segundos. Então é isso. Então o público pode ver que ele não respondeu. Ele usou Filipenses para dizer que ele se esvaziou. Mas só que quando Jesus voltou para o céu, ele não estava mais vazio. Tudo que ele tinha, ele voltou a ser. E continuou chamando a Deus de meu Deus. Se fosse pelo menos o texto de quando ele se dirigiu a Maria Madalena, né? Vou para o meu Deus, vosso Pai, aquele negócio todo. João, não é isso? João 20, 17. Então aí teria até sido lógico, ele estava na carne ainda, mas no céu ele não está na carne. A não ser que o meu amigo queria dizer outra coisa que não tem sentido, que os trinitários sempre dizem, eu já li isso, né? Que Jesus chamou a meu Deus e meu Deus lá no céu porque ele ainda estava na carne, ou seja, ele carregou a humanidade dele para sempre. É algo que não tem texto bíblico que apoie tal ideia. Obrigado, Francisco. Ó, gente, a língua está aqui. Posso contrapor, pastor? Vocês não, deixa só entrar o... Coloca o tempo aí, meu amigo, vamos lá. E vocês estão ouvindo aqui, o tema é Jesus é Deus igual ao Pai. Nós temos aqui o Francisco, testemunho de Jeová, e o pastor Átila, professor e pregador pentecostal. Até o tutano pentecostal. Manda aí. Todas as vezes é assim. Nós respondemos... E eles não respondem absolutamente nada. Ele disse, vou responder por causa do tempo. Eu respondi, dentro do meu tempo. E ainda repliquei. E ele não respondeu. Mas depois ele vai responder, talvez. Tranquilo. Vamos lá. Ele disse uma outra coisa na primeira fala dele. É que no Novo Testamento, Jesus não é chamado de Deus.
Não é não, senhor Francisco. Romanos capítulo 9, verso 5, diz assim: o qual é Deus sobre todos. O qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Tanto de forma atributiva quanto de forma subjetiva, ele é chamado de Deus. De forma atributiva, eu citei todos os textos de João capítulo 1, dizendo que ele é Deus. Ali está atributivamente chamando ele de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, está lá: aquele que se manifestou em carne. A expressão ali grega, pessoal, é hos ephanerot en sarki. Embora que há uma variante textual, a maioria dos manuscritos traz Deus se manifestou em carne. Temos a variante textual que ele trouxe ali também. Mas a maioria, os manuscritos mais antigos diz hos, pronome relativo. Então, aquele que se manifestou em carne. Nós temos ali de forma subjetiva chamando Jesus de Deus. Em Hebreus capítulo 1, verso de número 9, diz: o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Mais um texto, senhor Francisco, que chama também Jesus de Deus. Tito capítulo 2, verso 13, diz que ele é o grande Deus, nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então está de forma muito simples, chamando Jesus de Deus no Novo Testamento, de forma muito clara, chamando ele de Deus. Em segundo lugar, quando ele é chamado de filho, no texto de João capítulo 1, verso 18, o texto que tem uma variante textual que eu havia dito, que na tradução do Novo Mundo, eu vou ler na Bíblia, na tradução do Novo Mundo, na verdade, né? Está escrito que ele é Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecido. A expressão Deus unigênito ali, a expressão é monogenês, unigênito, que é traduzido como único da mesma classe. Único que é Deus como ele é. A Bíblia judaica completa está escrito bem assim, ó: o Deus unigênito, que é idêntico ao Pai, está ao lado do Pai, este o fez conhecido. Então observemos, senhor Francisco, que ele é Deus idêntico ao Pai. Sobre o texto de Apocalipse que o senhor havia citado, que eu respondi sim, o senhor disse que não, mas eu respondi sim, e os ouvintes vão perceber, obviamente, que eu respondi. Obviamente ele está no céu, certo? Então será que no céu, se ele for de fato criado, como o senhor vai advogar, Apocalipse, é porque vocês costumam pegar o texto isolado. 10 segundos. É só continuar lendo. Capítulo 5 diz, capítulo 5, verso 12 e 13. E eu vi toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, dizendo que está sentado no trono e ao Cordeiro. Ponto. Quem está sentado no trono e ao Cordeiro, recebendo adoração. Você passou 30 segundos, ele vai passar também. Tá bom? Pode deixar o senhor Francisco. Mas Deus é bom. Olha, o que vocês precisam? Sim, deixa só ele colocar lá. Vocês estão entendendo, pessoal? O pastor aqui, calma, volta aí os quatro. O pastor Átila está dizendo, segundo o texto aqui, que dizer que Jesus é Deus é doutrina apostólica, é a doutrina bíblica. Sim. Ele está lendo o texto, o Francisco está interpretando o texto dizendo que não é, que isso é um erro de interpretação. E você, o que você acha? Francisco, você tem aí mais 3 minutinhos, bora. Não, 3 mais, né? 4 lá. Não, mas pode deixar os 4 para ele. É porque tá com um problema ali. Então você vai até 1, entendeu? Tranquilo. Então vamos lá. Então, por vocês, pessoal que estão vendo o debate aí, né? Eu perguntei para o pastor o seguinte: eu não estou falando que Jesus não é Deus. Só chega perto. A questão do título não é discussão aqui. É se ele é Deus igual ao Pai. Tem uma diferença muito grande. Então você viu que ele não respondeu Apocalipse 3:12. Porque se alguém... Vou só avisar para acabar, não vou falar mais disso. Se Apocalipse 3:12 diz que ele é meu Deus, não tem lógica. Alguém ser o Deus igual ao Pai e chamar ele de meu Deus. Beleza, ponto. Aí eu também não falei que a Bíblia não chama ele de Deus. Eu falei que em Apocalipse, pode ler, não aparece nenhuma parte da Bíblia se diz Jesus como a palavra Deus, este título não é dado a ele. Pode procurar que você não achar. Respondeu o pastor. Ele citou Romanos, né? 9:5. Eu estou aqui com a Bíblia... Vou ler aqui na Bíblia do Peregrino, o pessoal pode ver. Não é a tradução do Novo Mundo, diz o seguinte. Romanos 9:5? 9:5. Tá. Vamos ler o texto que ele leu, né? Os patriarcas de sua linhagem, segundo a carne, descendentes do Messias, seja para sempre. Bendito o Deus que está acima de tudo. Amém. Beleza. Essa expressão bendito, ela aparece em 2 Pedro 1:4. Ou seja, mostrando que o Deus bendito aqui não é Jesus Cristo. Né? Quando o bendito toda vez se refere ao Pai, não a Jesus Cristo. Você já fica fora de totalmente sem isso. Quando a gente vai em Efésios capítulo 4, versículo 6, fala que o Pai... Vou citar o texto, não vai dar tempo ler todos, né? Só pegou o texto, desculpa, irmão, mas você leu o texto todo aí do 9:5, só para eu entender. Não, eu peguei a expressão bendito. É porque eu tô lendo aqui no grego. Sim, bendito, mas bendito aparece em 2 Pedro 1:4, beleza? Então, o bendito daqui... E o bendito se refere ao Pai, não ao Filho. E Efésios 4:6
diz que o Pai está acima de todos. Então aí é uma contradição. A Bíblia não se contradiz. Então, para responder, vamos aqui então ao Apocalipse, para ver que Jesus não é igual a Deus. Vamos lá. Eu vou ler aí, eu quero que você também trabalhe esse texto. Beleza? Eu sei que o tempo é curto, mas se der tempo você pode trabalhar ele. Apocalipse capítulo 3, versículos 21 diz o seguinte: ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e se assentei com o meu Pai no seu trono. Beleza? Então ele fala que aqueles que venceram, que foram para o céu, vão sentar no trono dele, assim como ele venceu e sentou no trono do Pai. Beleza. Quando a gente volta mais um pouquinho aqui no capítulo 2, versículo 26, diz o seguinte, ó: ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, né? E com vara de ferro as regerá, quebrantando-as os vasos do oleiro, assim como também recebi a autoridade do meu Pai. Então aqui ele faz uma comparação. O contexto é claro, o contexto imediato. Assim como os discípulos, aqueles que herdarem o reino celestial, vão sentar no trono e vão receber a autoridade de Jesus, né? Jesus também, por sentar-se no trono do Pai, vai receber a autoridade do Pai. Jesus já glorificado, né? Já te dei os 10 segundos a mais. Deu? Mas termina só. Terminou? Então, pode terminar. Tudo bem. Vai. Então, ele recebeu a autoridade de seu Pai. Então, ele não é Deus igual ao Pai. Se ele fosse Deus igual ao Pai, ele não precisaria receber a autoridade. Vamos fazer o Sinaí. Mas tudo bem, tem problema não. Vai aí, meu amigo. Vai lá, Francisco. Então, continuando aqui ali, raciocínio com o amigo pastor, o Átila, eu perguntei para ele o seguinte: se Jesus é igual ao Pai, né? Eu citei Apocalipse capítulo 21, né? Capítulo 2, versículos 26 e 27, que fala que ele recebeu autoridade, assim como ele deu autoridade para os discípulos, ele ia sentar no seu trono, recebeu autoridade, ou seja, que a fonte dos discípulos, da autoridade é o próprio trono de Jesus. E o Pai, e Jesus recebeu a autoridade do Pai. É isso que eu perguntei. Então, se ele recebeu a autoridade do Pai lá no céu, que Deus igual a esse? Então, nós não discordamos que a Bíblia chama Jesus, não tem problema nenhum de Deus. Isso aí não é irrelevante. Eu digo irrelevante no título, no caso, né? Mas é que ele recebeu a autoridade. Alguém que recebe a autoridade não pode ser igual a quem deu. É isso. Maravilha. Agora pode interpelar, hein, gente? Agora não tem mais tempo, não. Em primeiro lugar, eu achei que o senhor ia responder a minha pergunta, mas eu vou lhe perguntar, eu queria que só o senhor respondesse. Então, no caso, Deus existia na eternidade sozinho, depois ele criou o Filho, porque o Filho foi criado posteriormente. Sim. Não é essa a mesma ideia? É isso. Então, observe o Deus que os Testemunhos de Jeová criou. Eles criaram um Deus que muda. Porque se o Filho não existia na eternidade, houve uma época que o Pai não era, que Deus não era Pai. Quando ele cria o Filho, ele passa a ser Pai do Filho. Só que Tiago capítulo 1:17 diz que Deus não muda, Deus é imutável. Malaquias capítulo 3, verso 6 diz que o nosso Deus também não muda, ele é imutável. Se o Deus que vocês estão criando fosse de fato o Deus da Bíblia, esse Deus não é um Deus verdadeiro, porque ele muda. Outra coisa, senhor Francisco, o Deus Pai, ele pode compartilhar os seus atributos que são incomunicáveis, com uma outra pessoa que não seja Deus como ele é. O senhor pode me responder? O senhor já respondeu, na verdade, o senhor disse que não. Os atributos incomunicáveis de Deus não pode ser compartilhado com outra pessoa que não seja Deus. Pastor Átila, ele respondeu em off. Pode? Atributos incomunicáveis, Deus pode compartilhar? Eu acabei aqui de falar para o pastor Átila. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: a questão da autoridade. O senhor está fugindo da pergunta. Não estou fugindo da pergunta. Não, só está fugindo da pergunta. O nosso tema é se Jesus é Deus, então, igual ao Pai. Eu perguntei para o Átila, ele não respondeu. Para dar continuidade. Não, eu perguntei para você. Mas só um minutinho, os dois senhores aqui, um minuto. Francisco, ele tá respondendo suas perguntas. Todas elas. Calma. E é o seguinte, ele te fez uma pergunta simples, o senhor respondeu no intervalo, mas como o povo não ouviu, a pergunta está sendo feita novamente. Os atributos incomunicáveis, os onipotência, onipresença, onisciência, só Deus tem, só o Pai, só Deus todo tem? Sim ou não? Sim, só o Pai que tem. Então pronto. Deixa eu continuar meu raciocínio. Observe que ele disse, pessoal, que os atributos incomunicáveis de Deus, onipotência, onipresença, onisciência, ele não compartilha com ninguém. Isso é verdade. Que não seja Deus como ele é. No meu primeiro argumento, eu disse que os atributos do Pai, o Filho também possui. Vamos aos atributos, senhor Francisco. Imensidão. O texto diz em João capítulo 14, verso 23. Eu e meu Pai viremos para ele e faremos morada. Efésios 3,17 diz que Cristo habite pela fé no vosso coração.
Mateus 28, verso 20 diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso é imensidão. Eternidade. Onipresença também. Onipresença e imensidão. Eternidade. João capítulo 1, verso 1 diz que no princípio ele era o verbo. O termo enarque, ali no princípio, a preposição eno com o substantivo arque dá a ideia de tempo. Ou seja, na eternidade ele já estava com Deus. O verbo eno, imperfeito, indica existência contínua no passado. Além disso, eternidade, o texto diz de Apocalipse 2:8. Eu sou alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então ele é eterno. Hebreus capítulo 3, verso 13, verso 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então ele é eterno. Ele também é imutável, seu Francisco. Hebreus capítulo 1, verso 11 e 12 diz: mas tu permanecerás. Tu és o mesmo, os teus anos não acabarão. Olha a onisciência que o senhor disse que Deus não compartilha com outro Deus que não seja Deus, no caso, que não compartilharia. Olha o texto diz, em João capítulo 21, verso 17, Pedro diz para ele: Senhor, tu sabes tudo. Então ele é onisciente. Olha a onipotência dele sendo compartilhada. Filipenses 3, verso 21 diz: segundo o seu eficaz poder de se sujeitar também a si todas as coisas. E por fim, ele tem majestade do mesmo jeito que o Pai. Olha a majestade dele. Ele mesmo disse, João 5, 23, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Então o senhor diz que os atributos não são comunicados com quem não seja Deus como ele, mas a Bíblia diz que Deus compartilha. Vamos lá, agora deixa eu ouvir só colocar dentro que Apocalipse 8 diz que Jesus é pantocrator, todo poderoso, não tem só poder. E aí, manda aí, agora o senhor responde essa aí que ele falou, qual é a sua opinião? Respondeu que eu disse que sim, e eu mostrei dentro da Bíblia que o senhor está equivocado, o senhor não crê que o Filho tem o mesmo atributo divino do Pai. Vamos lá, pastor. Fique à vontade. Agora o Francisco. Então, vamos lá. Eu falei que não e vou provar, porque eu perguntei que texto. Eu terminei no meu bloco, fazendo uma pergunta para ele, citando Apocalipse 20, capítulo 2, versículos 26 e 27, que fala que o Pai o deu autoridade. Eu não... Gente, isso é uma coisa tão simples, é mais claro de que o sol do meio-dia na região Nordeste. Olha, se ele... Não. Francisco, só um minutinho, eu vou deixar você falar. Ó, fica tranquilo. Mas você tá cortando. É porque o texto diz ali todo poderoso é só Deus. E aí? Calma, você não deixa você cortar meu raciocínio, fica difícil. Mas deixa eu concluir. Eu tô no raciocínio, você vem me cortar, poxa. Você não precisa se vitimizar, só continua. Vai lá. Manda. Vai, eu vou deixar você falar, fala. Posso falar? Então vamos lá. Então fala o seguinte, eu citei Apocalipse, capítulo 2, versículos 26 e 27, fala que ele recebeu autoridade. Gente, isso quem tem, qualquer meio neurônio consegue entender. Se eu recebo a autoridade de alguém, eu não tenho o mesmo poder que essa pessoa. Isso é impossível. Em qualquer mundo, não tem lógica nenhuma. Eu perguntei, explica esse texto. Se ele é Deus igual ao Pai, como que ele recebeu autoridade? Ele não trabalhou o texto, trabalha Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27. Entendeu? É isso que eu perguntei para ele. Aí ele foi em um monte de texto lá. Não sei se vai dar tempo aqui responder a questão do se Jesus foi criado ou não. Vou procurar responder agora. Mas aí, se eu precisar, como a gente está na época da questão de inquirir um ou outro, só pode ficar à vontade. Eu vou te fazer a pergunta. Uma cópia, ela existe ao mesmo tempo da matriz? Quer que eu responda isso? Não, objetivamente, para mim continuar. Quer que eu responda? Responde. Então, antes do senhor responder, deixa eu só lhe dizer, querido Francisco, o senhor está sendo muito respeitado aqui. Muito. E todo mundo que está ouvindo tem mais de meio neurônio. Inclusive eu que sou eu tô dirigindo aqui, então vamos tomar um certo cuidado. Não, tudo bem, então peço desculpa, mas eu quero... Peço desculpa, senhor, já fiz. Então vamos lá. Tá bom. Vamos lá. Responde a própria pergunta que você fez. A questão da cópia. Vou responder com a Bíblia. Pode ser. Vou responder com a Bíblia. A cópia, ela é igual à matriz? Me pergunta isso aí. Questão temporal e se ela não depende do outro para vir existir. Em qual lugar na Bíblia diz que Jesus é uma cópia? Eu perguntei se a cópia é igual à matriz. Eu vou te mostrar na Bíblia. Então mostra na Bíblia. Eu quero saber. Me diga, por gentileza. Seja objetivo. Me responda. Uma cópia é igual à matriz e ela... Deixa eu responder com a Bíblia. Me mostre o texto onde a Bíblia diz que Jesus é uma cópia do Pai. Mostre para mim. Então vou responder. Já que ele não quer se responder para não se complicar, eu estou usando aqui o léxico, que ele deve ter, é muito estudioso, né? É o léxico grego semântico, do domínio semântico. É isso que o pessoal vê? Na página 527 diz o seguinte, a palavra caractere, que aparece em Hebreus 1:3, né? Strong também diz a mesma coisa, fala ali que o caractere é aplicado a Jesus Cristo. Essa palavra significa, uma reprodução exata ou uma cópia. Se ele é uma reprodução exata do próprio Deus, né? Uma cópia não pode existir, ou cópia, como diz Strong, no caso eu estou usando Strong, uma cópia não pode existir no mesmo tempo que o Pai, ou seja, que a matéria, ou que a fonte.
Se eu pego esse livro aqui, eu vou lá na Xerox, tiro uma Xerox. A cópia é posterior. Então vamos aplicar a cópia a Jesus Cristo, que chama ele de cópia, de caractere. Ele veio existir em algum tempo depois do Pai. Ou a cópia veio porque a matriz fez com que ela viesse existir. Então, se Jesus é a cópia e Jeová é a matriz, ele fez com que ele viesse existir em algum momento na eternidade. Uma cópia não pode existir ao mesmo tempo. Pega o texto citado no dicionário sobre a palavra caráter e lê, por gentileza. Não, Hebreus 1:3. Só pode ler. Reprodução exata. Só pode ler o texto. Você quer que eu leia? Eu vou ler para vocês. Lê o texto. 1:3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Isso. O senhor concorda plenamente que esse texto aí está falando de Cristo, correto? Falando de Cristo. Eu só queria que o senhor fosse honesto com o texto e continuasse lendo nessa perspectiva até o final. Todo o capítulo 1 de Hebreus está colocando Cristo como superior. Eu gostaria de que o senhor fosse sincero com o texto e lesse. Agora eu vou explicar para o senhor sobre a questão dele ser igual ao Pai ou não. Pastor senhor Francisco, em Filipenses capítulo 2, o texto que eu já citei, observe em primeiro lugar, pessoal, que o senhor Francisco disse que Deus existia sozinho na eternidade e que o Cristo foi criado depois. E acabou de reafirmar isso nessa fala dele. Então, os testemunhos de Jeová, vou falar em alto e bom som, criaram um Deus que muda. Um Deus que não é imutável. Porque se o Filho não existia na eternidade, ele foi criado em algum tempo, ele passou a ser Pai. Então houve uma mudança em Deus. Esse não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia não muda. Já citei Malaquias 3:6, Tiago 1:17, dizendo que ele não muda. Em segundo lugar, eu queria que o senhor fosse honesto com o texto e lesse todo o texto de Hebreus. Uma outra coisa que os testemunhos de Jeová fazem, que o senhor Francisco está fazendo aqui, ele pega uma Bíblia, um versículozinho, uma Bíblia lá, outro versículo na Bíblia cá, para mostrar um tipo de erudição. Parece que eles leem todas a Bíblia. Eu queria que o senhor pegasse aquela Bíblia que o senhor citou. O senhor citou o texto. Aquela outra Bíblia que o senhor citou ali. Lê naquela Bíblia esse texto. Peregrino. A Bíblia do Peregrino. O senhor concordou com o que ele disse naquele texto lá. Lê por gentileza a Bíblia do Peregrino e lê todo o capítulo 1 de Hebreus nessa perspectiva. Eu duvido que o senhor vai concordar com ela toda. Vamos Francisco, vai, vamos lá. Fica à vontade. Então vamos lá. O do Peregrino? Vamos lá. Por muitas vezes e de muitas formas, só que eu vou trabalhar o texto, certo? Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas. O agente principal aqui, Deus. Ele falou por meio dos profetas, não há dúvida disso. Nessa etapa final, falou por meio do Filho. A Bíblia diz em João 12:49 que Jesus falava, recebia do Pai. Então só me responde uma coisa. Por meio de, então, da ideia de agente. Não. Certo? Eu tô falando que o agente principal aqui é Deus. Certo. Os profetas não eram o agente principal no texto. Pode continuar. Jesus aqui, quando ele falava, o agente principal era o Pai, porque ele falou que o Pai mandou eu falar, então ele não era o agente principal. Aí quando a gente vai no versículo... Eu fiz uma pergunta muito simples. Então o agente, por meio do, então indica a agência ali, correto? É isso que eu estou dizendo? E sim, deixa eu concluir, eu te respondo. Então eu estou dizendo que nesse contexto aqui, o Filho não é o agente principal, os profetas não são o agente principal, certo? O Filho aqui, quando fala que ele falou por meio do Filho, o agente principal era o Pai, porque o próprio Jesus disse que o Pai mandava ele falar, o agente principal era o Pai. Aí quando diz que ele criou o universo por meio do Filho, o Filho não pode ser o agente principal. Aí é que a gente vai na questão de Hebreus 1:3 que ele acabou de falar. Porque ele é a cópia. Lá, caractere é cópia. Vocês que estão vendo o debate aqui, pode pesquisar em qualquer dicionário que chama Jesus de cópia. Cópia de quê? Cópia de quê? Cópia do próprio Deus. Lê o texto. O cópia de Deus. Continua lendo. Certo? Hebreus 1:3 agora. Isso. Ó, ele é o reflexo da sua glória. Aí, aqui, a expressão do seu ser. Aqui é caractere, ele é a expressão do ser de Deus, ou seja, ele reflete o próprio Deus, por quê? Mas ele não é Deus porque ele é uma cópia. Por isso que eu perguntei para ele se uma cópia, ela existe no mesmo tempo da original. Isso é impossível. Se Jesus é a cópia do próprio Deus, porque por isso muitas vezes ele citou vários textos, Jesus se parece com o próprio Deus. Né? Ele diz assim, quem vê a mim, vou até citar, parafrasear, vê o Pai. Por quê? Porque ele reflete as características do próprio Pai, mas não que ele seja, porque ele é uma cópia. A cópia não pode ser igual à original. Isso é impossível. Observe que ele fez exatamente o que eu disse que o senhor ia fazer. O senhor não continuou lendo o texto. O senhor não continuou. Ele é, de fato, a expressa imagem do Pai. O senhor pegou a palavra, engessou, foi no dicionário, não continuou lendo o texto de Hebreus capítulo 1. Mas eu vou explicar para o senhor. Eu queria ver se o senhor vai ter coragem de pegar nesse dicionário, no léxico, nesse léxico, baseado em domínio semântico de Loinaida, que o senhor está usando aí. Se o senhor vai ter a coragem de pegar e fazer a mesma coisa com a palavra de Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7.
Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo uma vida comum de ser humano. A expressão grega ali, Sr. Francisco, eu queria que o senhor tivesse a humildade de pegar o dicionário o léxico de Loinaida e ver se a palavra usada ali, que é morfetu riparkon, existindo em forma... Não, tá aqui na mão do senhor. Existindo em forma de Deus. Eu queria que o senhor pregasse ali a palavra morfê. É porque ele fez isso, viu, senhor? Porque se o senhor trouxe o léxico, ele vai acreditar que o senhor vai ler o grego. Então... Eu acredito que o senhor vai ler o texto ali. Não, se o senhor não quiser ler o grego, eu mesmo leio para o senhor. Só vai ler só o significado. Deixa eu concluir, pastor. Só lembrar os senhores que o negócio vai até mais de meio-dia aqui hoje. Vocês fiquem em paz. Daqui a pouco eu vou falar. Vai lá. Vamos lá. Vou deixar ele concluir, poxa. Os gregos tinham duas palavras para referir-se à forma. A primeira delas era esquema, ou esrema, na pronúncia do pastor Roberto Cruvinel, que era uma aparência externa, como quando uma miragem toma a forma de água. A outra palavra é morfê. A palavra morfê ali tem um significado de a forma ou traço especial característico de uma pessoa ou coisa. É usado com significado particular no Novo Testamento em Filipenses 2, versos 6 e 7. Se nós olharmos aqui que ele tinha a forma de Deus, que é morfê, o que é que Paulo quis dizer com isso? Se nós olharmos, por exemplo, em Romanos capítulo 1, verso 20, está falando da divindade. E o Pai tem, logicamente, esta natureza. Eu queria que o senhor pegasse, do jeito que o senhor fez, missionário, porque é exatamente isso que os TJs fazem. E várias outras pessoas, vários outros sectários. Eles pegam uma palavra que bem parece boa para eles, do dicionário. Eu gostaria que o senhor pegasse essa palavra morfê e aplicasse do mesmo jeito que o senhor aplicou a palavra caráter naquele texto, que não está dizendo absolutamente nada do que o senhor está falando. E continuasse lendo o texto de Hebreus, capítulo de número 1, todo esse texto. Por exemplo, eu gostaria que o senhor lesse o texto de Hebreus, capítulo 1, verso de número 8 e 9. Citando o Salmo 45, versos 6 e 7, lembra que eu disse no meu argumento, no primeiro argumento, que os textos do Antigo Testamento que falam do Pai, no Novo Testamento é aplicado ao Filho? Salmo 45, versos 6 e 7 diz: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do seu reino é o cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Em Hebreus, capítulo 1, verso 8 e 9, pode ler na Bíblia Peregrino, está escrito: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Esse texto está explicitamente chamando Jesus de Deus e falando que o trono dele subsiste pelos séculos dos séculos. Porque ali nós temos um nominativo por vocativo no grego. Eu vou parar aqui e vou deixar o senhor continuar a sua fala. Eu só quero lembrar que o pessoal, viu, gente? Você tem tempo aí, né? Tem. Então, nós vamos seguir até 11h58, né, Fábio? No Dial 105.7. Quando chegar, vou parar vocês para chamar o pessoal para as redes sociais. Então, tanto no da Musical FM Transmissão, Pastor César Cavalcante, e também no meu canal do YouTube. Se você quiser estudar teologia comigo aí, ó, pessoal, aprender muito mais sobre isso aí, é só me mandar uma mensagem no meu WhatsApp, que é o 11967665787. 11967665787, com a palavra cursos. Francisco, você entendeu o que ele colocou? Vamos nós agora? Vamos, vai você, quer dizer, vamos nós. Eu vou ficar só olhando, vai lá. Perfeitamente, então vamos lá. Ele usou a palavra morfê, né, para tentar sair da questão do caractere, né? Ele saiu totalmente. Eu perguntei para ele se uma cópia ela pode existir ao mesmo tempo que a matriz. Isso é impossível, né? Não tem como, né? É lógico que uma cópia, se tá claramente, é legal que ele citou a questão do morfê. Parece, né? Que ele é da natureza de Deus. Não estou discordando que ele tem a natureza, porque assim como nós seres humanos damos a natureza do Pai, somos humanos, Jesus também tem a natureza de Deus. Agora, ser igual é totalmente diferente. Vou citar um texto para provar que não é igual. Que ele é conhecido da Bíblia, vou só citar porque não tem tempo. Tem, agora tem, pode mandar. Tem tempo? Tem. Então vamos lá. Manda lá. Então vamos lá. Colossenses 1,19 fala ali que o Pai fez com que a plenitude habitasse nele. Fez. Então, se o Pai fez com que a plenitude habitasse nele, ele não tinha essa plenitude antes, gente. Isso é lógico. O texto só quer citar. É Colossenses 1,19 é 2,9 ou 1,19? Não, 1,19 fala que o Pai fez e fala que nele habita toda a plenitude da divindade, é o 2. E o 1,19 fala que o Pai fez que nele habitasse. Se ele fez que nele habitasse, antes não tinha essa plenitude. Então ele não é como o Pai. Aí ele citou também, quando a gente, no bloco dele aí, que eu tenho que responder isso aqui, ele citou Apocalipse
dizer que Jesus é adorado, né? Como eu falei que ia responder todas as coisas. Gente, é porque não dá pra fazer tudo. Ele cita tantas coisas, assim como eu falei algumas coisas, passa por alto, não dá. Isso eu reconheço da parte dele e da minha parte. Mas a questão da adoração. Se Jesus é igual ao Pai... Interessante, quando o senhor fez as perguntas, eu respondi todas elas. Você acha que respondeu, sem né? reclamar do tempo. Você acha que respondeu? O público tá vendo. Não tem problema. Tá, pode ser certeza. Tá vendo, né? O que importa é o público, não é nós dois. Vamos lá. Eu vou citar aqui a palavra latreu, que é o professor de grego. Vai lá. É latreu mesmo a pronúncia, né? Olha o Paulo falando, ó. Sou grato ao Deus que adoro. Não exigiu adoração a Jesus Cristo. Latreu, em nenhum momento da Bíblia, segundo Strong, latreu é aplicada a Jesus Cristo. Ó, o Deus que adoro, latreu, Paulo falando. Beleza? Então, como ele é igual ao Pai. Vamos mais uma passagem aqui? Romanos 1:8. Sirvo e presto culto. Latreu, adoração em forma de culto. Paulo não deu a Jesus. Tá? Vai lá. Paulo não deu a Jesus. Latreu em forma de culto não é dado a Jesus Cristo. Aí ele talvez vai se valer do prosquinel. Mas a gente depois conversa sobre o prosquinel, né? Então a gente vai aqui um pouquinho mais em Apocalipse. Deixa eu ver a folha aqui. Apocalipse 22. Fala que se prostraram e adoraram a Deus. Apocalipse capítulo 22, 1 e 3. Adoraram a Deus. Adoraram. Latreu, mais uma vez. Entendeu? O latreu, não sei a pronúncia correta, o pastor pode me corrigir. Então, latreu não é dada em hipótese alguma a Jesus Cristo. Adoração em forma de culto. Aí talvez ele vá para prosquinel para tentar provar que Jesus é adorado, mas aí ele esquece de dizer que prosquinel, talvez se esqueça ou não vai citar, que prosquinel é uma palavra polissêmica. Ela pode ser adorada como prestar homenagem, etc. Mas latreu não. Então, se Jesus fosse igual ao Pai, o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores, né, da sua época, né, ele teria dado adoração a Jesus Cristo. Detalhe, essa adoração Jesus já tinha ido para o céu, ó, fazia tempo. Só para constar, viu, irmão, viu, Francisco? A Bíblia diz que Deus procura os aletinoi prosquinetai, que é os verdadeiros adoradores, e usa a variante de prosquinel. Mas vai lá. Pastor, deixa eu... Aí o... Tá, mas é que às vezes dá uma... E como professor de grego, a minha obrigação é sempre trazer luz a uma situação. Você me perdoa? Tá perdoado em nome de Jesus. Vai no PEX mais. Eu tinha que fazer aquela colocação do aletinoi prosquinetai. Agora aproveita e já explica. Mas já que você tá aí no jeito... Vamos lá. Então, o que os irmãos estão percebendo e todos estão percebendo aí é que o São Francisco ele está fazendo, assim como todos os TJs fazem, uma teologia com uma palavra só, um texto só. Eu pedi para que ele continuasse a leitura de Hebreus capítulo 1, ele não continuou a leitura. Eu pedi para que ele abrisse o léxico que ele trouxe, ele falou sobre a palavra caráter. Pedi para ele lesse a palavra que eu citei, sobre imagem, morfê. Ele não fez isso. Por que ele não fez? Porque ele só vai pegar aquilo que é, isso aí, São Francisco, é coxa de retalhos. É pegar aquilo que lhe interessa e sem ter um entendimento da macro-revelação bíblica. Eu disse das passagens do Antigo Testamento e eu só não vou continuar com as passagens porque eu vou responder a palavra que o senhor usou aí sobre prosquinel, por exemplo. O pastor já citou o texto falando que nós somos verdadeiros adoradores. Essa verdadeira adoração é verdadeira ou falso, Francisco? Você pode responder só com sim ou não? É o falso ou verdadeira? Essa verdadeiros adoradores, que o texto usa prosquinel. Essa verdadeira adoração, ela é falsa ou verdadeira? Mas vai depender do contexto, né? Que você encontra, né? Nesta palavra, depende do ela contexto, é verdadeira ou não? Depende do contexto, ela é, como eu falei, volto a reafirmar, ela é prestar homenagem. Eu não posso pegar uma palavra e... Posso continuar só um pouquinho? Eu só preciso concluir o meu raciocínio. Tudo bem, então concluir. Então isso, ela é prestar homenagem... Então vamos ver se no Novo Testamento, Sr. Francisco, Jesus não é adorado. Para nós ganharmos tempo, abre nessa Bíblia que está em mãos aí. Qual? Mateus 24, verso 33. Mateus 14, verso 33. Apocalipse, capítulo 22, verso 9. Lê aí que eu vou rebater com o texto. Calma. Apocalipse, capítulo 22, verso 9. O texto diz, e disse-me, olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos quais as palavras deste livro. Adora a Deus. Eu estou lendo na ACF, Almeida Corrigida Fiel. Agora, olha na Bíblia, na tradução do Novo Mundo, na verdade. Olha o que vocês colocaram aqui, Mas ele me diz, toma cuidado, não faças isso, sou apenas conservo teu e dos teus irmãos, que são profetas e dos que observam as palavras deste rolo. Adora a Deus. A palavra usada aqui no grego é prosquinel, referindo para uma verdadeira adoração a Deus aqui. E essa palavra aparece não só uma, mas várias vezes no Novo Testamento, se referindo a Cristo. Uma delas que eu gostaria de pedir para o senhor ler, mas o senhor não vai ler agora. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Mateus capítulo 14, verso 33. Olha o que o texto diz. Mateus capítulo 14 e o verso de número 33. Observe o texto.
Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Adoraram a ele. O texto de Apocalipse, capítulo 5, que eu disse lá no meu começo do nosso debate, que o Senhor não respondeu, tanto o que está sentado no trono, quanto o que está ao Cordeiro, está recebendo honras, graças, louvor, ou seja, está sendo adorado. Se Jesus fosse criado, como o senhor está dizendo, o senhor Francisco, e vocês advogam, eles estão adorando no céu a uma criatura. Por isso que Jesus é criador e não criatura. Quando eu perguntei para o senhor naquela outra hora, falando, bom, primeiro que eu provei sobre a palavra proskinel, é também aplicada a Cristo, tá? O senhor diz que a verdadeira adoração ela é verdadeira e a Bíblia diz que é verdadeira mesmo, então essa mesma palavra está sendo aplicada a Cristo. Cristo é adorado, sim. Além disso, o senhor havia falado que Deus existia sozinho na eternidade, então ele criou o Filho. Então observe que o Deus deles muda. Em segundo lugar, por que eu perguntei sobre Hebreus, que o senhor falou sobre o termo ser o agente? O que é que o senhor vai fazer, pastor, senhor Francisco, com João capítulo 1, verso 3, que diz bem assim, ó: Panta diautu egêneto, caicoriz egêneto, rerogegonen, é a expressão grega. Todas as coisas foram feitas por ele. Diautu, uma preposição seguida do genitivo, que indica também agência nesse contexto. Através dele, ou por ele. Quem que é o Criador nesse versículo, senhor Francisco? É Cristo. Eu gostaria que o senhor fosse honesto e lesse Hebreus 1:3, como o senhor leu, continuando todo o texto, e João capítulo 1, verso 3, nessa mesma perspectiva, falando sobre o agente ali, de fato, lá em Hebreus, no verso 1 e 2, é Deus que é o agente, que falou por meio dos profetas. Agora, eu queria ver quem que o senhor vai dizer que é o agente da criação. Querido, querido pastor, acredito que o senhor Francisco está sendo honesto dentro da convicção dele, né? Sim, a questão é dentro da convicção. Eu entendi, mas quando eu falo honesto, no sentido de ler da mesma forma que ele leu Hebreus completa, 1:3, né? De forma completa, e ler também outros textos, nesse sentido. Se o senhor entendeu que eu te chamei de desonesto no caráter, não foi isso que eu quis dizer, eu disse honesto na leitura do texto. Mas eu acho que o senhor não é menino, o senhor entendeu muito bem. Vamos lá. Esse é um grande erro do pós, né? Deixa eu ver. Dois assuntos muito complicados. Lá. Coloque o A igreja passará ou não passará pela grande tribulação? Eu venho sempre comentando pré e pós-tribulação. lá. Coloque o cronômetro na... Que quem costuma apoiar a teoria é os Testemunhos de Jeová. Nada contra. Tanto que eu me converti quando era mais jovem, meus 17, 18 anos, foi com o folhetinho do Testemunho de Jeová. Entregaram na minha casa e eu li, e dali para frente eu comecei o Espírito Santo começou a me transformar, me tirar a idolatria. Eu vim da Igreja Católica, comecei a pegar as imagens, jogar fora, quebrar, e então foi a partir de um folhetinho do Testemunho de Jeová que eu me converti e li a Bíblia sem nenhuma congregação. Fiquei lendo até o momento que no meu coração senti vontade de ir para a igreja do meu primo, que foi a primeira igreja que eu fui, que é a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista Memorial em Vila Rosário. Aí depois de algum tempo eu saí devido ao horário do trabalho da noite e parti para a Igreja da Graça, ali no Parque Comercial. Estou lá até hoje. Todas as duas têm as suas divergências, têm as suas liturgias diferentes, têm as suas doutrinas diferentes, mas o importante é pregar Cristo como nosso único e suficiente Salvador.
acho que esses dois assuntos aí são bem complicados. O segundo, nem tanto, para nós que somos cristãos, né? Não que os testemunhos de Jeová não sejam, mas eles não creem que Jesus é Deus. Acreditam que Jesus creio eu que eles que acreditam que Jesus é Miguel. E outros assuntos também, que também, como eu falei, esse canal aqui não é para falar mal de denominação nem de ninguém, mas só porque surgiu o assunto que o irmãozinho aí, o irmãozinho Francisco aí, ele é da Testemunha de Jeová. E o irmão Átila, creio eu que ele é assembleano. Mas mais um debate, mais uma madrugada, são 3h09 da manhã. Já acabei minhas tarefas, como vocês estavam vendo ali, eu estava fazendo ali. Então, finalizar com uma pequena oração, pedir a Deus por mais esse dia, que Ele possa nos ajudar, nos moldar, fazer-nos aprender mais a palavra dEle, perdoar nossos erros, nossas falhas, nossas dívidas. Se falamos alguma coisa que venha ter ido contra a palavra dEle, se fizemos alguma ação que tenha ido contra a palavra dEle, que Ele venha nos perdoar. Agradecer ao nosso Jesus por ter morrido por nós na cruz. E esperamos a sua volta. E que Deus possa abençoar o nosso dia, possa abençoar os nossos parentes, amigos. Nos deu um final de semana. Estamos no meio da semana já, quarta-feira. Final de semana tranquilo, com saúde. E tudo aquilo que Ele quiser para nossas vidas. Deus possa abençoar as congregações por onde eu passei, os irmãos que eu conheci. Isso eu peço já agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Bom, pessoal, fica com Deus aí. Um bom dia para vocês, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo aí. Hoje eu estou com um pouquinho de sono, mas hoje eu consigo assistir um debate aí. Primeiro não foi um debate, foi um vídeo, né? Do irmãozinho, o pastor. Esqueci até o nome dele, deixa eu ver o nome dele aqui. Pastor. A igreja passa. Não sei qual é o pastor, esqueci o nome do pastor. O pastor Roberto esqueci o nome desse pastor. Esse pastor aqui, esqueci o nome dele. Bom, Deus abençoe vocês, irmão. Fui.